Olá, sou a professora Adriana Felisberto, professora formadora do Centro de Formação Antoniano Freire. E no nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre o perfil do estudante contemporâneo. Quem é o aluno que temos hoje? O aluno que temos hoje, ele se caracteriza como estudante do século XXI. Então, algumas características dele. A principal é a sua forte relação com as tecnologias digitais. O aluno de hoje, ele nasceu dentro da tecnologia, então ele tem essa intimidade com a tecnologia muito forte. Eles são práticos e gostam de estudar assuntos relacionados com a sua realidade. Precisam ser motivados pelos professores constantemente e têm uma postura ativa em busca de informações e usam a internet para isso. Então, são algumas características desse nosso estudante do século XXI. E a principal e mais forte característica deles, sem dúvida, é a relação que eles têm com as tecnologias digitais, com a internet. O estudante do século XXI tem uma postura ativa, né, em busca de informações e usam a internet para isso. Eles têm tudo na mão a partir de um clique. Então, o professor ele tem a função de mediar esse conhecimento, né, porque a informação os alunos têm muito rápida a todo momento, são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eles são bem dinâmicos e eles têm mais dificuldades em escolher uma carreira, porque eles também têm a característica de que a qualquer momento eles podem partir para outra, caso eles não se identifiquem, né? Coisas que você não via ou características que não se sentia nas gerações anteriores. O estudante do século XXI, ele é caracterizado como o aluno da geração Z, né, que são os nativos digitais. Então, no geral, a geração Z são os nascidos entre 1992 e 2010. Eles nasceram após o advento da internet. Então, quando eles nasceram, a internet já estava bem instalada. Então, eles têm bastante intimidade com a internet. Eles constroem sua personalidade, seus valores a partir de vivência entre os dois mundos, entre o físico e o digital. São ligados a responsabilidades ambientais e sociais e têm a necessidade de expor as suas opiniões e de serem ouvidos, né? Eles têm essa questão da consciência, da responsabilidade social muito forte. Aqui um ilustrativo, né? Eles se comunicam muito por redes sociais, né? A personalidade deles também é muito manifestada e muito formada através dessas redes sociais. Alvin Toffler, que é um filósofo norte-americano e futurista, um pensador futurista, educador, ele diz que os analfabetos do século XXI, isso em 1970, ele dizia que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não conseguirão aprender, desaprender e reaprender. Então, como eu até coloquei uma características no slide anterior, o aluno do século XXI, essa geração Z, eles têm essa capacidade de aprender, de reaprender, de desaprender, de começar novamente. Então, para eles é uma facilidade. Eles até se dedicam a um trabalho, a uma profissão, mas no decorrer que eles percebem que não estão se identificando, eles têm muita facilidade em partir para outra e mudar tudo do zero, virar a página. É uma característica também bem forte dessa geração. E o que deseja, né? Quais são os desejos e que almeja esse aluno do século XXI? Ser ouvido e ter suas opiniões respeitadas. Eles têm uma personalidade bastante forte. Participar e sentir-se parte do processo e das tomadas de decisão. Eles querem fazer parte do processo de construção do conhecimento. Aprender as competências que lhe auxiliem a executar tarefas no aqui e agora, e não apenas no futuro. Então, eles têm mais interesse, eles se identificam mais com projetos, com atividades onde eles botem, né, a mão na massa e eles aprendam a fazer aqui e agora, né, no imediatismo. O futuro, eles não param muito assim para pensar no futuro, para programar muito o futuro. Eles querem muito viver o aqui e o agora. E ter o papel ativo na construção do seu conhecimento. O que os professores, eles podem fazer para conquistar esse estudante da geração Z? Então, qual é o perfil? Porque o professor que nós temos hoje, ele não nasceu na geração Z.
Então, como é que o professor tem que se comportar, que características ele tem que adquirir para que ele possa acompanhar, né, esse aluno da geração Z? Primeiramente, eles precisam se conectar com essa nova geração de alunos, falar a língua deles. Então, como eu havia dito, como eles não nasceram nessa geração, eles não nasceram com uma tecnologia, né, o principal fator é eles buscarem, né, uma ruptura de postura e buscarem se identificar com esse aluno. O que eles mais gostam, quais são os interesses maiores desses alunos, e a partir daí montar toda a sua ação didática para conquistar esse aluno. Isso inclui tudo, o material didático na sala de aula, principalmente se ele vai usar o impresso ou o digital, precisa ser inspirador, dinâmico e estimular o pensamento e a curiosidade. Então, quando o professor pensar em fazer o planejamento da ação didática dele, ele tem que pensar em tudo, da ação, do material que ele vai trazer para a sala de aula, para que chame a atenção do aluno, para que aquilo seja conectado com a realidade do aluno, com o que o aluno tem interesse. E a escola, né? O perfil da escola do século XXI. Então, também a escola como o local onde acontecem todas essas interações, né? Hoje em dia a gente sabe, é sabido que o aluno ele passa mais tempo, o maior tempo dele na sala de aula. Na escola. E as maiores interações dele, sociais e emocionais, também acontecem na escola. Normalmente os amiguinhos que eles levam para a vida, ou que eles têm durante o dia a dia deles, são amigos que eles construíram e conseguiram na escola. Então a escola tem um papel extremamente importante para resgatar, para conquistar esse aluno do século XXI e para tornar esse processo de ensino-aprendizagem um processo de excelência e efetividade. Então, aqui algumas características de como a escola deve se comportar, né, nesse século XXI para chegar até esse aluno da geração Z. A escola precisa estar conectada com o perfil do estudante, né, isso é básico. Se ela não promove estímulos que chamem a atenção do aluno, que estejam dentro da realidade do aluno, o aluno não vai, ele não vai se sentir estimulado em estar na escola, em ir para a escola, em participar daquela aula. Então, é muito importante que o primeiro seja a escola entender o aluno e se conectar com a realidade dele. A escola deve formar o aluno não apenas para o mercado de trabalho, mas também concentrar-se em formar um indivíduo autônomo, competente e consciente de suas responsabilidades. Eu quero só frisar aqui para vocês que esses conceitos, eles estão encaixados na BNCC como a educação integral, né, que é o modelo de educação, de ensino e aprendizagem que a BNCC contempla, que é a educação integral, que é trabalhar o aluno, né, o estudante, de maneira global, entendendo o físico, o emocional, o social. Então, a BNCC vai trazer, ela traz competências para aqueles alunos serem desenvolvidas nos alunos ao longo do ensino fundamental, ao longo do ensino médio, que desenvolvam nele essas capacidades de autonomia, de consciência de suas responsabilidades, de respeito ao próximo, né? Então, a escola, a partir de agora, tem que pensar no aluno como um todo, e não apenas para o mercado de trabalho, porque o aluno da geração Z, ele não se conecta muito com o futuro, ele não planeja muito que carreira ele vai seguir. O aluno da geração Z, ele quer ser um aluno ativo na sociedade, participante, protagonista, ter opinião, né? Então, aquele papel da escola, formar só pensando em terminar o ensino médio e procurar uma carreira, esse pensamento ficou um pouquinho de lado, né? E a escola vai vai trabalhar o aluno de maneira integral, para desenvolver essas competências, né, que eu acabei de frisar para vocês. A escola do século XXI. Ela precisa priorizar atividades mão na massa, que coloquem os alunos como protagonistas do processo e desenvolvam neles competências cognitivas e socioemocionais.
Então, como eu havia falado, competências cognitivas e socioemocionais. A escola vai trabalhar o aluno de maneira integral, né? E não mais aquele aluno mecânico, aquela aula e aquele projeto pedagógico conteudista, né? Porque isso não envolve mais o aluno, isso não estimula mais o aluno. Bom, finalizamos por aqui. Na aula de hoje nós tratamos sobre a história da educação, o papel do professor e o perfil desse aluno do século XXI. Na próxima aula iremos falar um pouquinho sobre a BNCC, né, aprofundar os nossos conhecimentos sobre a BNCC e eu aguardo todos vocês, tá bom? Na próxima aula. Até logo e obrigada.